Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Podseller, o podcast feito de vendedor para vendedor. No episódio de hoje a gente vai falar com um cara que fala muito sobre gestão de empresas. Ele tem um e-commerce, ele vende super bem, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar sobre os patrocinadores. Grupo AG7, você precisa de produtos, você precisa saber o que vender no Mercado Livre, em outras plataformas. Aqui na descrição você encontra um link da AG7 Imports, tá bom? Temos também o Avante Pro. Sem o Avante Pro você não vai conseguir analisar mercado, analisar produtos. Ele te traz números, te traz informações necessárias para você tomar sua decisão de compra ou não e para conseguir escolher o seu melhor produto. Avante Pro mais AG7 Imports, eles vão te ajudar demais, tá bom? Usem sempre os dois. E tenho aqui a Expressão Contábil, é uma contabilidade especializada em e-commerce. Não conte com uma contabilidade que não seja especializada em e-commerce, tá? Provavelmente você vai se dar mal, tá? E temos aqui também os estúdios Impulse. Você precisa de um estúdio assim, bonitinho, para fazer um podcast? Tem também na descrição. Vamos apresentar agora o nosso convidado. Gabriel, se apresente aí para sua turma, que deve estar assistindo bastante você aí. Ô Augusto, obrigado. Imagina. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Tá aqui pra mim é uma honra. Primeira vez que eu venho gravar um podcast. Nem live eu fiz, mas tô vim aqui direto, passei aqui barreira direto pra podcast. Então, me chamo Gabriel Alves. Falo mais sobre a parte de gestão, a parte de finanças voltada para marketplace, para vendas online. Sou formado em economia, então por isso que tem esse lado aí um pouco dos números. E vendo em marketplace há pelo menos 6, 7 anos. Então tá uma trajetória aí que a gente já tá um pouquinho caminhando. Show de bola. Bom, eu conheci você a partir do Insta da Luísa, e sempre gostei muito do seu conteúdo, principalmente quando você aparecia no Insta da Luísa, né, antes de ter o seu, falando sobre gestão. Eu lembro que você falava também muito sobre ERP, Sim. mostrando todo o processo e tudo mais, que você não usava nenhum tipo de hub, Sim. você usava tudo pelo ERP e tudo Uhum. mais. Hoje até sei que vocês usam o hub e tal, Sim. mas acho que a operação deve ter crescido Cresceu. muito e necessita, né? E eu gostava muito. E hoje eu percebo que o pessoal tem gostado muito desse assunto de gestão. Porque eu acho que o pessoal tem crescido e tudo mais, tem conseguido vender um pouco mais e eles sentem a necessidade de ter uma organização melhor. Mas antes da gente entrar nesse assunto específico, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua história até chegar nesse momento e-commerce aí que faz 7 anos, né? Então, conte um pouquinho da sua história aí, o pessoal. Acho que você nunca deve ter contado assim Não, abertamente. a Luísa já contou, mas eu é a primeira vez. Então fique à vontade, o microfone é seu, o pessoal quer muito saber da sua história. Conte aí. Legal, obrigado. Assim, acho que empreender pra mim nunca foi um caminho muito natural, tá? Chegar até o e-commerce foi uma coisa de tentativa e erro. Eu sou do Rio de Janeiro, então sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É uma Se cidade... você não falasse, cara, Puxando os X, né? eu não ia nem saber. Então eu sou do Rio, sou de São Gonçalo. Cara, eu sempre tive uma formação orientada pro padrão. Crescer, fazer uma faculdade, trabalhar, ter uma boa carreira e trabalhar muito. Acho que eu sempre tive um exemplo muito forte em casa. Minha mãe não trabalha, mas meu pai sempre teve a responsabilidade de trabalhar em casa, trabalhava em banco. Então, meu pai saía de casa às 5 horas da manhã e voltava meia-noite. E teve um período da vida do meu pai que quando teve mudança, né, dos planos, do plano cruzeiro para o plano real, então ele tinha que ficar trabalhando muito de madrugada, porque o banco, quando fechava a posição de uma moeda num dia, no dia seguinte ele tinha que atualizar as contas de todos os funcionários, era tudo manual, né? Você imagina, Caramba. 1994 Você e tal. imagina o trampo que não era, né? Então eu sempre tive essa referência muito forte de, como é que eu posso dizer, de trabalho, trabalho, e isso vai permear um pouquinho da minha história, das coisas que a gente tem até hoje, assim, na minha história. E aí, a gente foi crescendo, eu fui caminhando, quando a gente foi definir um pouco da parte de o que eu ia fazer da minha vida, eu queria fazer TI, porque eu gostava de jogar, como todo garoto gosta de mexer em computador, Sim. naquela época nem todo mundo tinha oportunidade de ter computador, então computador. Aí meu pai falou assim, cara, vai fazer TI, você não sabe nem o que você vai fazer, faz alguma coisa voltada para a área de administração, finanças, que aí eu consigo ver se eu consigo um emprego em algum lugar para você, para te ajudar e tal. Meu irmão tava fazendo economia,
eu sempre tive meu irmão como uma referência pra mim. Meu irmão é 4 anos mais velho, já tava fazendo economia, tava caminhando bem na carreira. Eu tinha os livros dele em casa, então eu pegava pra ler e tal, de economia. Eu falei, cara, tá aí. Eu acho que é um bom caminho. Poucas pessoas falam de economia, não é um negócio tão batido e tal. E aí fui fazer economia. Comecei a faculdade, nesse meio tempo, meu pai teve. Não sei o que deu, porque meu pai é um cara muito conservador. Mas assim, imagina um cara conservador mesmo. Tipo, Aham, não quer mudar de emprego porque tem medo do que vai ter no outro emprego. Isso sempre foi entendi. muito bom e sempre funcionou muito bem pra ele. Mas no meio tempo, meu pai caiu alguma coisa no colo dele, ou ele tava pesquisando sobre franquia. E aí meu pai começou ia comprar uma franquia da Água de Cheiro, uma perfumaria que na época tinha aquela Maria Fernanda, que era uma Sim. atriz que fazia e tal, super famosa. E o cara da franquia tava quebrado por problema de gestão, não por causa da franquia, porque era uma franquia. Hoje em dia eu acho até que quebrou a franquia, mas Aham, e meu pai ia investir nisso, e naquele momento eu fiquei assim, cara, meu pai vai virar um empresário. aham. Olha que incrível, eu vou chegar na escola, me falar que meu pai não trabalha mais em banco, meu pai tem um negócio, eu achava aquilo um negócio maravilhoso, né? E o negócio não foi pra frente. E durante, sei lá, eu acho que eu tinha 15, nessa época eu tava com 17, 18 anos, eu falei, cara, que incrível. Mas não foi pra frente, todo ano passava, eu falava, pai, vamos na feira de franquia, vamos na feira de franquia e tal. Você pegou essa ideia aí. Peguei de ter. Por quê? Por que que o modelo de franquia era um negócio muito legal? Eu não precisava saber do negócio, tem uma receita de bolo, eles vão te Sim. ajudar a escolher pão. Tem todo um negócio pra falar assim, pô, Tem uma grande assessoria, né, te falando, ó, faz isso, né? exato. Cara, o negócio é muito bom. É. E aí, não foi pra frente, o assunto morreu, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Fui fazer minha faculdade, comecei a trabalhar em banco. Na época, eu fui trabalhar com área de prevenção à lavagem de dinheiro num banco, no HSBC na época. Gostava, mas nunca fui um profissional. Era um estagiário lá, que era o estagiário que ia com os outros estagiários, que tava sempre. Não era um fanfarrão, mas não tinha nenhuma performance excepcional. Aham. E aí até minha vida ali até tava normal. E aí conheci uma pessoa que tava fazendo um processo seletivo para consultoria. Na época era Deloitte. E aí apliquei, passei. E aí foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Porque. E aí é onde eu falo que o ambiente molda as pessoas. Essas consultorias de mercado financeiro, essas consultorias voltadas para auditoria, tem um ambiente muito pesado, muito duro, muito forte, mas molda o profissional. Então, para mim, trabalhar de 6 horas da manhã até 3 horas da manhã era o hábito com 21 anos de idade. Então, eu com 21, 22, 23, eu já respondia fazendo consultoria em projetos em seguradoras, a Aham. Bradesco, para o vice-presidente do banco, para o Caramba. presidente do E não é banco. comum, né? E não era comum. Não Mas é assim, é comum. um processo de acelerar muito forte. Então, a partir dali, eu fazia os projetos de consultoria, fui crescendo na consultoria e tinha uma cabeça muito orientada para a parte de ser um executivo. Meu sonho era ser um diretor, já era um consultor sênior, já ganhava bem ali e tal. Tinha uma equipe de mais de 40, com 24 anos eu tinha uma equipe com mais de 40 pessoas. Caramba, velho. E com 26 dei um burnout e joguei tudo pro alto. Eu ia falar, com 24 anos, sei lá, eu tava tirando caquinha do nariz, É. alguma coisa assim. Eu com 24 anos, eu com 26 já era, já tava aqui na ponte aérea, em Rio, São Paulo, há 6 anos. Saía segunda do Rio, vinha pra São Paulo, voltava na Caramba. sexta. Foram 6 anos de ponte aérea. E aí realmente te deu um burnout. Me deu um burnout. Eu com 26 anos. Porque agora tá meio comum isso e o pessoal banalizou isso, né? Não. Burnout é um negócio Mas tenso, o negócio né? era sério. Eu tinha ansiedade, ficava doente, engordei muito naquele período e tal. E aí, não conseguia, mas ainda assim a minha cabeça tava muito voltada pra ser um executivo. E Certo. tava tudo escrito pra isso. Tá. O que você diz de jogar tudo pra cima nesse momento foi o quê? Eu pedi demissão e tirei um sabático. Eu fiquei 6 meses, Caramba. meu irmão morava em BH, fui pra BH, ele tava tocando uns Mas você projetos. tinha ali uma vida boa, você recebia super bem Eu e tinha um tudo dinheiro mais? guardado, mas cortou o salário, né? Entendi isso. Perdi Entendi. demissão, fiz um planejamento, mas eu tinha um planejamento. Eu sempre fui um cara muito planejado com Certo. dinheiro. Legal. Como não tinha dinheiro de família, isso é um hábito do meu pai. Como ele nunca ganhou muito dinheiro, ele Aham. sempre se preocupou em guardar. Para ele, um dia que tivesse, como ele era responsável pela renda da casa, cara, tem 2 filhos, tem que guardar. Então, Sim. essa cultura eu já tive um pouco de casa. Então, eu tinha um dinheiro guardado. Aí, nesse dinheiro guardado, eu falei, cara, quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto. E aí, mas o que você vai fazer? E na época, eu fui conversar com os diretores da empresa. O que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei.
mas eu sei que eu tenho um currículo, eu sei que eu tenho um bom networking. Qualquer coisa, daqui a pouco eu vou voltar e vou arrumar. Sim. Cara, no mês seguinte eu já tava, desculpa, pensando com o cu na mão, né? Meu irmão, quando é que eu vou arrumar emprego? Porque o cara que gosta muito de trabalhar, e lá dentro me moldou. Eu trabalhei com profissionais que gostavam muito de trabalhar e era todo mundo muito workaholic. Então, quando você se distrai, quando você tá num momento de pressão, você fala, eu preciso sair desse momento. Aí quando você sai, você fala, cara, quer saber? Talvez desse pra eu aguentar, mas Não era tão ruim, né? não era tão ruim, mas quando você sai e você precisa desse momento de sair, Sim. eu precisava daquele momento. E aí eu saí, fui 6 meses pra BH, fui trabalhar fiquei ajudando meu irmão em uns projetos que ele tinha lá em BH. E aí eu falei, tá bom, eu vou voltar a procurar emprego. Não no que eu queria, não em consultoria, não naquele ambiente. Eu queria um ambiente que fosse um pouco menos workaholic, mas que tivesse noção. Eu já queria estruturar a minha vida um pouco mais pra outras coisas. E não tinha nada de empreendedorismo ainda. E aí, quando eu fui trabalhar numa startup de internet das coisas, entrei como gerente, virei diretor e tal. E nesse meio tempo, eu trabalhava direto com o dono dessa startup e era um empreendedor em série. Esse cara já tinha saído na Forbes, ele já tinha ido pro Vale do Silício, ele já tinha montado empresa nos Estados Unidos, no Brasil, vendido várias, Caramba. falido várias também. Aham. E essa empresa era uma empresa internet das coisas, então a gente botava rastreador em tudo, monitorava a geladeira da Coca-Cola, carro da Oi e tal, e era um monte de projeto. E o tempo todo ele falava pra mim, pô, eu tô te preparando pra virar o CEO aqui, porque eu vou montar outra empresa e tal, mas eu tenho certeza que um dia você vai sair pra montar alguma coisa. Eu falo, você tá de sacanagem, cara, que eu vou montar alguma coisa. E não era o seu desejo. Não, ainda, assim, tinha os sonhos da franquia, eu pensava, Sim. quando eu tiver com 40, 50 anos, eu vou ter um dinheiro guardado, eu vou montar um Vai negocinho. dar pra investir em Vou alguma montar um coisa. negocinho em paralelo, e aí vamos tentar montar um negócio. E aí, nesse meio tempo, conforme... Aí eu já tava começando a namorar com a Luísa, e tinha uma parceria ali. A Luísa também, a gente se conheceu na Deloitte, então ela tava na Deloitte ainda. Certo. Ela passou por esse processo de transição comigo, me ajudou a procurar esse novo emprego. E cheguei lá, tive muito contato com startup, ambiente de empreendedorismo, ambiente de, cara, o cara quebra, levanta, faz de novo. E pra mim isso não era uma realidade. Eu tava acostumado com um executivo que ganhava 40 mil reais. Se a empresa desse lucro ou a empresa desse prejuízo, o salário dele tá garantido. Tava certinho ali. É outro rolê. É outra coisa. É outro jogo. E o cara, se a empresa quebrar, ele vai pra próxima, porque Exato, ele tem porque MBA, o currículo tá bom o currículo e tudo tá mais. bom, ele sempre teve posição de gestão e é um... Porque nesse momento que você tá falando, a gente não tá falando do CLT normal, né? A gente Não. tá falando de um cara que já tá um nível acima e que provavelmente ele é disputado por outras Exato. empresas, né? Então ele saindo dali, ele vai conseguir, às vezes até ganhar mais em outra empresa. Mas né? ainda assim, que ele ganha mais. Tipo, o cara às vezes tá ganhando ali 30 pau, vai sair pra voltar pra ganhar 20, mas o cara não passa fome. Fome o cara não passa, exato, entendeu? o cara tá bem. Essa é a mentalidade. E que não é ruim, né? Não, Vamos óbvio, deixar não, claro no que país que a gente mora, ó, puta que claro, pariu. né, nas condições atuais. E assim, cara, então eu fui dentro desse ambiente de startup, dentro desse ambiente de empreendedorismo, e eu falei, cara, eu tô vendo um monte de cara que não tem 1% da experiência, não é ideias, 1% dessa experiência empresarial que eu tive, e as pessoas estão botando projetos pra frente, estão indo, metendo a cara e estão fazendo as empresas dele decolarem. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, nessa época, eu sentei com a Luísa, a gente conversou, e ele falou, vamos montar uma... Aí voltou que é a ideia da franquia. Vamos abrir uma franquia? Aí, nessa ideia de abrir uma franquia, e aí a Luísa falou, cara, legal, vamos, tô junto com você e tal, mas tenho medo. A gente vai pagar 100 mil numa franquia, nessa época eu tava com dinheiro guardado, 100 mil numa franquia. O que vai acontecer? E se não der certo? Eu tenho responsabilidade, se esse dinheiro quebrar, o que eu faço? Sim. Aí ela, então vamos começar com pouco. E aí foi quando começou, lá em 2015, 2016, a gente a começar a comprar coisas na China e trazer pra cá. E foi daí que surgiu o e-commerce, da onde ter uma renda extra, o nosso foco era pagar a cerveja do final de semana. O nosso foco era pagar o restaurante, o bar. Porque eu já ganhava bem. Eu não queria que aquilo fosse... Aí a Luísa também tinha um bom salário. Eu não queria que aquilo fosse a renda, tá? Mas a Luísa sempre teve o sonho de ser mãe. E aí a gente falava, ela ainda estava na Deloitte, trabalhava 12, 13 horas por dia. Como é que você vai ser mãe trabalhando 13 horas por dia? Difícil, né? Não tinha como. E não que empreender é fácil, que a gente tem tempo livre e tal, mas pelo menos no momento que a gente estrutura a empresa... É isso que eu ia falar, depois de estruturadinho... Você consegue. A gente já tinha essa mentalidade de gestão, então eu falei, cara, se a gente começar agora... Nisso a gente tava com 27 anos. Se a gente começar agora, em 33, quando você estiver com 33, que é quando a gente quer ter filho, e foi quando a gente teve o filho, Sim. a gente vai estar preparado. Então vamos começar agora, porque a gente precisa de uma caminhada de no mínimo 6, 7 anos aí pra começar a dar certo, pra quando o filho nascer, a equipe tá treinada, você poder ter uma licença maternidade, tudo caminhar e tal. Caramba, vocês pensaram nisso, né? A gente
pelo menos sou muito surtado com planejamento. Eu já É. tenho planejamento dos próximos 15 anos da minha vida. Entendi. Então, É legal, eu não consigo, mas é legal. então... E aí foi surgindo, e aí desse momento a gente parou, o que a gente ia fazer e como é que surgiu o e-commerce, né? Eu sempre fui muito viciado em comprar coisas na China, porque as coisas aqui no Brasil eram caras, coisas de tecnologia, esse tipo de coisa. Sim. Então eu comprava no AliExpress, antes do G-Extreme bombar. Isso lá em 2015, 2012 eu já comprava muito lá. Aham. Chegava, não tinha nenhum problema de receita, de impostos e tal. E aí, disso de chegar, eu falei, Luísa... E teve um fato que foi legal. A gente foi eu fui comprar uma coisa na internet que eu precisava que chegasse muito rápido no Mercado Livre. E aqui no Mercado Livre custava R$300 e na China custava R$85. E eu falava, putz, ou eu espero ou eu compro mais caro. E aí eu vi que as pessoas ganhavam dinheiro nessa ansiedade da necessidade de comprar. Exatamente. Uns porque não sabiam que dá pra comprar na China e chegar aqui, e outros porque fala, beleza, eu sei que dá pra chegar na China, mas eu tenho que comprar rápido, então eu vou comprar agora, que foi nesse momento. Não ligo pagar mais caro. Não né? ligo pagar mais caro. E aí, naquele momento eu me vi, cara, tem uma oportunidade de negócio aqui pra começar com pouco. E foi Sim, quando... é uma coisinha ou outra, né? E aí a gente começou a falar isso com a Luísa e tal. Aí a Luísa falou, tá, mas a gente vai trazer... A Luísa nunca tinha comprado nada online. Aí a Luísa falou, mas eu vou comprar online, vender, eu nunca fiz isso e tal, não confio, vai chegar e tal. Aí beleza, aí a gente decidiu montar uma empresa. Quando a gente decidiu montar essa empresa, ela falou assim, olha, mas tem que ser as coisas que eu gosto. Não adianta você querer vir vender coisa de videogame e tal, não sei o que, deixa que eu escolho o produto. E você vende. E aí, naquele momento, né, você anuncia e tal, Aham. e você vai... Eu escolho o produto, eu faço essa parte, eu compro na China, eu vou aprender a comprar na China e tal, e você vai seguir. Aí eu falei, tá bom. E foi assim que surgiu. A gente começou a Caramba. comprar os primeiros produtos, trouxe, chegaram aqui Isso e foi tal. em que ano, você se lembra? 2016 pra 2017. 17. Caramba. O dólar tava ali a Dois, eu ia 2,80, falar, dois e R$3, pouquinho. era uma delícia, né? Então, Imagino. Caramba, que legal, legal. E é importante porque o pessoal não consegue entender hoje, e que isso acontece muito ainda hoje. Por que que o full hoje é tão bom? Porque exato. chega ou no mesmo dia, né, usando o flex, na verdade, ou chegando no outro dia. E aí as pessoas não entendem que você consegue vender mais caro no full por conta da ansiedade das pessoas. E Eu vou o falar pessoal uma se coisa. perde, né, nisso. Mas pode Cara, falar. pra mim é muito engraçado. A gente vende em quase todos os marketplaces, mas eu só compro no Mercado Eu Livre. também. Esses dias tinha que comprar alguma coisa na Shopee, aí o funcionário falou assim, era no rolamento do carrinho que tinha quebrado, aí não tinha no Mercado Livre, só tinha na Shopee. Eu falei, eu não vou comprar, você compra, eu te reembolso. Porque eu não tenho paciência pra Não chegar. dá. Pô, e o Shopee hoje virou nosso maior canal de venda. Sério? Nosso maior canal de venda, passou nos Caramba. últimos 3 meses. E eu não tenho paciência pra comprar naquele canal de venda. Mas pra vender é uma delícia. É mas uma pra delícia. comprar, eu não tenho. Eu não Caramba, consigo. legal, a gente vai chegar nesse ponto aí. Uhum. Eu pensei que o maior ainda já era o Mercado Livre antes? Era. Era, Mercado né? Livre foi durante muito tempo o maior canal de vendas. Caramba, que legal. Bom, enfim. Eu sei que vocês trabalham com produtos para bebês, né? A gente trabalhou durante muito tempo com É, produtos infantis e aham. tal, e depois de um tempo a gente viu que o produto infantil pra trazer da China tinha muita barreira. E aí a Luísa começou a ver Por questão conta de em metro, metro, licença, né? tinha uma série de coisas e tal. E aí a gente foi migrando e hoje em dia a gente é multinicho. Já tem bastante tempo que a gente é Ah, multinicho. que legal, não sabia É. dessa informação, da hora, legal. Eu inclusive para as pessoas que estão entrando hoje no mercado, eu falo que, pelo menos para começar, eu acho interessante o multinicho. Aquela pessoa totalmente perdida, que não sabe nada, não sabe o que comprar, começa no multinicho, aí depois ela vai talvez se interessando por Sim. alguma coisa e aí segmenta, né? Sim. Legal, cara, legal. E aí vocês já começaram a empresa de vocês hoje importando ou comprando, fazendo compras A internacionais? gente começou fazendo Porque eu compras. aprendi com a Luísa que comprar do AliExpress não é importar. Não é. Isso aí a gente começou comprando o AliExpress, tá? Aham. E aí, rapidamente, a gente viu que o negócio não ia dar pra continuar dessa maneira. É insustentável, né? Como eu falei, meu pai era muito conservador. Aham. Então, e aí a gente, assim, eu tinha muita preocupação em cair na malha fina, em pagar imposto de renda, tomar uma multa e tal. Então, e ter um negócio escalável, né? Porque assim, no começo, a gente começou vendendo ali, e é muito engraçado aquele tesão de, putz, primeira venda, segunda venda e tal. E aí, quando você começa a descobrir que ali tem um negócio mesmo, a gente fala, então beleza, a gente precisava se estruturar. Por quê? Porque como o nosso planejamento de vida era a Luísa pedir demissão
para que aquilo fosse o nosso planejamento de vida para ela poder ter o filho, pra gente poder ter o filho. A intenção não era você sair nesse momento? Não, em momento algum era eu sair. Era ela sair pra ela tocar a empresa e eu ia seguir a minha vida, porque eu precisava ter um conforto, eu precisava ter uma a segurança, certeza, né? A segurança que não é uma segurança, Sim. Mas eu precisava ter uma segurança que, a estabilidade que não é e precisava ter de onde tirar dinheiro, então tirar dinheiro do meu salário do CLT, que é uma estratégia que eu acho maravilhosa, continua, quem tá começando a empreender, cara, mantenha o seu salário no CLT. Exatamente. Para você poder investir no negócio. Só na hora que o negócio estiver rodando sozinho, que aí sim você você pensa em pedir demissão e focar. Mas naquele momento, a gente pensou, bom, a Luísa, já que ela vai ter que largar a carreira para poder focar no empreendedorismo, naquele momento a gente já estava fazendo, sei lá, 5 mil reais em venda, não lucro, mas em venda por mês, tava saindo ali só as 200 vendas por mês e tal. A gente falou, cara, não vai dar para continuar assim. Porque se o volume começava a crescer muito, vai parar na receita, a gente vai ter problema, vai começar a ter produto apreendido Tipo, e se tal. fosse hoje já não daria. Se fosse hoje, andaria. Então, se a gente não tivesse se profissionalizado, imagina, a gente nunca Exato. teria chegado no tamanho que tá. E aí o negócio foi crescendo, e aí a Luísa falou, bom, então eu tenho que aprender. Então ela foi correr atrás de informação que na época não tinha nada, né? Assim, não tinha nada. YouTube sobre importação. A Luísa foi a primeira a falar sobre importação simplificada no Instagram. Então ela foi correr atrás desse conteúdo, e ela falou, ó, surgiu um negócio. E aí, olha que ponto de virada, né? Em 2017, entra o Temer aprova uma lei da importação simplificada. E a gente começou a empreender em 2016. Caramba, eu não sabia disso, que legal. A lei de importação. Parece que é uma coisa que já estava programada, não, né? Então, assim, a gente começa a importar a gente começa a fazer em 2016, 2017 o negócio fica mais forte. Em 2017 sai a lei da importação simplificada. A Luísa liga para alguns despachantes, ninguém conhecia nem a lei. Ninguém sabia o que. Que negócio de importar de $3 mil, tá viajando e tal. E eu não sentia nem confiança. A Luísa falou isso, não é possível, ninguém fala sobre isso, não é possível. Não é possível que só você saiba disso. E a empresa que eu trabalhava tinha um despachante porque a gente importava os produtos de rastreamento da China. Então a gente ligava pra ele e falou, cara, isso não existe. Você tá vendo? Aí a Luísa mandou a lei que saiu, ele falou, cara, então é verdade. E aí ele foi fazer junto com ela esse processo. E aí dentro desse processo, foi começando. A primeira importação foi de $500. A primeira importação que vocês fizeram foi simplificada. Simplificada. E de $90. $90. Chegou lá a importação, $90. E quando a gente chegou, a gente achou que tinha sido alguma devolução do Mercado Livre. Porque a gente morava num prédio na época, lá no Paulista, um apartamento de 40 metros. E aí tocou 7 horas da manhã, eu tava saindo pra trabalhar. Aí tocou lá, e tinha uma semana que a gente tinha comprado. E aí tocou lá, aí chegou assim, a entrega, tem que vir aqui assinar. Eu falei, deve ser dessa devolução, que na época o Mercado Livre pedia pra você assinar todas as devoluções, né? A gente nem esperem mais. E aí eu desci pra trabalhar, fui embora, ia deixar lá na portaria, e quando eu voltasse do trabalho ia pegar. Aí eu liguei pra Luísa, ela tava fazendo já os pedidos lá em cima no apartamento. Assim, óbvio que nessa janela a gente saiu do Rio, veio pra São Paulo, teve uma série de coisas que aconteceu nesse meio do caminho, mais focado em trabalho. A empresa que você era CLT, que você trabalhava, era no Rio. Só que eu sempre trabalhei em São Paulo. Porque como São Paulo sempre teve os maiores mercados, eu sempre era contratado pelo Rio, e aí quando perguntava, precisa de uma pessoa que precisa viajar, que tá aí à disposição, que seja um cara bom, consiga tocar os projetos de São Paulo, esse acabava sempre caindo pra mim. E aí, naturalmente, a minha vida já tava muito aqui em São Paulo. E aí a Luísa falou, cara, não dá. A Luísa ficava lá no Rio. Ela trabalhava no Rio. Entendi. De vez em quando vinha pra projetos específicos no Rio, foi pra outros estados também, que era uma empresa que a gente viajava muito. E aí ela falou, cara, se a gente quer casar, se a gente quer ficar junto, a gente tem que estar junto no mesmo local. Então, a virada de trazer a empresa do Rio pra São Paulo não foi uma estratégia por vender mais. Não, foi por causa da nossa carreira que nos trouxe até aqui. Entendi, porque vocês começaram a vender online no Rio. No Rio. E depois transferiram a empresa pra cá. Isso. E aí, nesse meio do caminho, a Luísa tava... Aí eu liguei pra ela na portaria e falei, cara, tem um cara da DHL aqui embaixo. Ela, como assim, DHL, que não sei o que, aí tá com a maquininha, tem que pagar. Eu não vou pagar nada não sei o que é isso aqui que você arrumou não, eu nem sabia, ela tava fazendo a importação. Eu nem sabia, eu falei, irmão, paga aqui. Vai vir um chinês dentro da caixinha, eu quero ver. Se vira. Aí eu fiquei curioso, esperei, né? E aí quando eu fui ver... Eu queria pagar, mas queria ver o que tinha dentro. Aí ela pagou, desceu com cartão de crédito, $90, aí tinha que pagar o imposto, né? O imposto você paga quando chega aqui. Aí pagou lá o cartão, aí quando a gente viu os produtos... Cara, pulava de alegria pela casa. Eu até cancelei a reunião que a gente tinha. Eu cancelei e fiquei em casa. E aí eu falei, cara, que doideira, o produto chegou. Deu certo, né? Chegou com nota fiscal, com tudo certinho. Óbvio que depois tinha que aprender a fazer nota fiscal, mas chegou com... invoice, chegou com invoice, chegou com ADI, chegou o produto tudo desembaraçado. Ela tinha feito uma importação com $90 sem ninguém ter ensinado pra ela. Loucura.
E a gente falou, E sem informação, né? E sem informação. Porque hoje em dia você pega, você consegue, assim. Hoje em dia você entra no Instagram dela, você faz gratuito. Exato. Ou você compra o curso e tem todo o acompanhamento. Exatamente. Então, e aí começou nesse processo. E aí dentro disso, cara, a gente falou, beleza, vamos pra próxima. E aí botou, anunciou, vendeu rápido. E aí foi pra próxima. Aí foi $90, $500. E aí a gente sempre teve um mindset de reinvestir. Então, pega, reinveste. Vamos fazer sempre uma importação maior. E aí, dentro desse momento, por isso que eu falo, por que a gente tinha condição de fazer isso? Porque eu trabalhava. Então, eu conseguia pegar ali, tirar R$1.000 do meu salário, R$2.000 do meu salário, para poder investir e a gente continuar fazendo aquele negócio girar. Mas você vê, o capital social da nossa empresa, capital social não, mas assim, o valor que a gente investiu no começo foi R$4.000. A gente fez 90, aí depois a gente foi botando para acelerar e tal, mas hoje a nossa empresa fatura milhões por ano, mas a gente botou R$4.000. É loucura pensar isso. É isso, loucura, né? cara. Qual negócio que você bota R$4.000 e vai Quer dizer, tem, mas é muito difícil. Não, E aí... E eu lembro quando a gente tomou essa decisão, vamos botar mais dinheiro? O negócio já tava dando dinheiro, tipo assim, já faturava, sei lá, R$40.000, vamos botar mais R$2.000? Tipo... que doideira, nossa! Hoje você não existe isso, né? Que loucura. E aí, ela tem certeza? Vamos, tá dando certo e tal. E ela já tinha largado o emprego dela, falou, cara, você já largou seu emprego, a gente precisa fazer um negócio girar e tal. Você vai ter caixa e tal. E a gente conseguia fazer caixa muito rápido, né? Porque o produto chegava em 7 dias, a gente vendia, queimava o estoque, já fazia o próximo. E só pra eu entender, nesse momento você já tinha uma empresa aí que faturava os seus 40 conto por mês ali, só com importações ou aí... Só importação. Vocês nunca... Quer dizer, nunca não, mas nesse momento não tinha fornecedores nacionais. Nada de nacional. Caramba! E só calma, só que a gente já tinha tudo mapeado. A gente sentou um dia, montou e fez assim, ó. Quais são os riscos do nosso negócio? Ah, pode mudar o governo, pode ter um problema com a lei, pode ter um não sei com a China, o dólar pode ir para tantos reais. E a gente botou aqui o primeiro. Primeiro vamos focar aqui na importação, vamos fazer esse negócio da importação acontecer, mas em algum momento a gente tem que ter fornecedor nacional. E aí foi 2018, 2019, a gente foi crescendo. Eu queria saber em 2020. Então, vamos chegar lá em 2020. Tô esperando esse ponto aqui. E aí vamos até 2019. Então a gente tá ali em 2018, a Luísa crescendo, eu trabalhando. Ainda trabalhando... Mas sempre ajudando a Luísa. Sempre a Luísa fazia parte de venda, embalava, comprava insumo, fazia tudo. E eu sempre fiz a precificação, essa parte sempre ficou comigo. Certo. E tentar fazer o fechamento do financeiro. Então, uma gestão ali, entender o número, entender do estoque e tal, essas partes sempre ficaram comigo. Certo. E a Luísa focava em vender, achar produto, fazer importação, fazer essa outra parte. Então, era a maneira como eu não conseguia embalar, nem levar nos correios, o que eu conseguia ajudar era na parte da planilha. Porque em qualquer lugar, eu tava num táxi, eu conseguia fazer as planilhas. Sim. E eu trabalhava muito em reunião, né? Ter alguém que faça planilha é muito bom. Eu queria muito ter uma pessoa na empresa que só... eu só faço planilha. Porra, que ótimo. Tipo, e a Luísa sabe fazer. É muito trampo. Mas eu falava assim, cara, se preocupa com a venda. Sim. Deixa que isso aqui eu faço. Entendeu? E você tem exatamente isso. Eu me falei pra ela, pô, você tem uma pessoa que... Você não precisa se preocupar com essa parte. Muito bom, velho. Então E isso foi caminhando. E aí, cara, chegou ali em 2019... Aí rolou o Full nesse meio do caminho. A gente foi um dos primeiros a ser convidados pro Full. Legal. E nesse meio do caminho, em 2019, chegou um e-mail do Full e falou, vocês foram convidados pro Full e tal. Eu falei, isso aí é coleta. Luísa... Ou é coleta ou é golpe, né? Aí eu falei, Luísa, lê o e-mail. Tá convidando pra gente mandar produtos pro centro de distribuição. Ela, não, então, o produto sai daqui da coleta, vai pro centro de distribuição. Não, é inverso. Né? Aí ela... Cacete, vamos pro Full. Aí a gente começou a ir pro Full. Aí quando foi pro Full e a gente foi um dos primeiros, o negócio ajudou muito a acelerar, né? Sim. E aí nesse momento a Luísa já tava fazendo uns 150 mil dentro de casa. E eu vou te falar assim, ó, trabalhar em manusear os produtos devia levar 1 hora, 2 horas do seu dia, porque era pouco. Assim, a gente tinha muito produto, eram tudo da China, a gente só etiquetava, mandava pro Full. O Full porque o Full, ele... Fazia a maior parte do trabalho. Ele dá essa mágica no negócio de tipo... sabe o que eu acho engraçado? Às vezes hoje eu tô com a minha operação 90% no Full. Às vezes eu me vejo na empresa assim, falando, cara, não tem nada que eu tenho que fazer. Tipo, lógico, tem a parte de planilha, de ver... Mas a operação matou o Full, eles ficam ali, tipo... aí eu olho o pessoal assim, pô, o cara ali sentado. Aí eu falo, nossa, aquilo me começa a dar uma agonia. Eu falo, não, eu preciso arrumar alguma coisa pra... Tem isso lá também, tem muito, né? Puta que pariu. E aí, cara, veio o Full, aí a Luísa começou a faturar 150 mil de casa, 200 mil de casa, e o negócio só crescia, só precisava de mais dinheiro pra poder fazer o negócio rodar. Porque o produto chegava, fazia e mandava pro Full. Chegava e mandava pro Full. A gente nunca teve coragem de mandar direto. Tem gente que manda direto, né? Dos fornecedores, dava pra mandar direto pro Full. Na época a gente não mandava.
Para um fulfillment, não necessariamente o full, né? Mas Sim, a sim, gente não sim. tem operação. E aí chegou 2019, a gente... E o full foi muito bom, porque a gente conseguiu viajar, a gente conseguiu fazer um monte de coisa, a Sim. operação rodava e tal. E aí chegou um momento que a gente foi para 2020, e aí veio a pandemia, e aí a gente teve que correr atrás de fornecedor nacional. As nossas importações em janeiro tinha pausado ali, e a gente foi avançando e tal, seguindo o caminho. Foi desafiador nesse momento? Vocês ficaram com medo, assim, Cara, ou foi de boa? frequentemente a gente fala com isso, assim, ó. Pra quem. Tem muita gente que hoje em dia fala mais sobre fornecedores na internet, a gente mesmo divulga, vira e mexe, a gente divulga. No próprio curso tem uma lista lá de fornecedores e tal. Mas pra quem tá começando é um bicho de sete cabeças, sim. Você achar por fornecedores que tem um preço, que tem uma margem. E tem um grande problema pra gente. Como a gente tava acostumado com uma margem muito alta da China, qualquer coisa que eu olhava no Paris, olhava na 25, eu falava, mano, trabalhar pra ganhar 7% de margem, 8% de margem, a conta não fecha. É. A conta não fecha. Então, pra gente foi um desafio. Mas aí a gente batalhou, conseguiu achar fornecedores. E aí chegou um momento da pandemia ali que eu acho que a gente tinha quase 70% de faturamento de produto nacional. Isso ali entre Na janeiro... pandemia, vocês conseguiam ainda trazer alguma coisa ou tava totalmente fechado? Agarrava, assim, um processo que demorava normalmente 10 dias, começou a demorar 30 dias, começou a demorar mais pra chegar e tal. E aí a gente conseguiu achar fornecedores e a gente foi avançando pra poder avançar no relacionamento. Aí durou uns 6 meses, cara. Depois de 6 meses o negócio abriu, voltou a chegar Voltou os ao normal. produtos e tal. E a gente voltou a crescer. E esse caminho do todo, no meio tempo, surgiu o curso da Luísa, surgiu uma série de coisas. A Parte de empresa de infoproduto e tudo mais. Aí, cara, e aí a gente viu que o negócio tava tomando uma proporção maior do que a gente imaginava. Eu E aí, lembro que vocês tinham um lugar até pequeno na Paulista, né? a gente começou com um escritório de 60 metros na Paulista. Isso. Depois a gente pegou mais 3 escritórios no mesmo prédio. Então a gente tinha um É, cada eu andar sigo lá. desde aquela época que É. era na Paulista e tudo mais. E aí, em janeiro de 2021, eu tava trabalhando, eu ganhava muito bem na época, assim, já era diretor na empresa, eu ganhava realmente muito bem. E eu falei assim, cara, eu saio disso aqui pra não ganhar nada, aonde a gente vai estar, no nosso negócio. E eu fiquei uns bons 6 meses sem tirar um centavo da empresa. Imagino. A Luísa ficou uns bons tempos sem tirar um centavo da empresa. E ela, você tá maluco? Não sei o quê. Eu falei, Luísa, eu vou pra cada reunião e só penso nisso aqui. Eu durmo pensando nisso aqui, eu acordo pensando nisso aqui. Não dá, não tem mais onde tá aqui, tá? E aí eu fiz um planejamento da empresa, consegui, o CEO na época pediu pra eu ficar mais uns 2 meses, eu fiquei, fiz a migração e eu tô com a Luísa focado no negócio desde fevereiro de 2021, ou seja, muito recente, tem 2 anos e pouquinho, e a Luísa, essa caminhada toda, foi a Luísa nessa caminhada e tal. E aí foi quando a gente conseguiu dar um outro foco na empresa. Então, a Luísa não era só... Eu não era mais aquele cara que tava ali tentando ajudar... Só pra dar um help ali. Pra dar um help e tal, não sei o que. Agora, aquilo ali era a minha vida também. Era a vida da Luísa, era o sonho que a gente tava construindo junto. Sim. E não podia mais dar errado. E uma coisa que eu falava pra Luísa é... Você já tá fora do mercado há pelo menos 4 anos. Uma mulher fora sem trabalhar durante 4 anos, quanto mais tempo você passa, mais tempo você vai ficar difícil de arrumar um outro emprego. E comigo vai acontecer a mesma coisa. Hoje eu tenho uma posição de executivo. Se passar mais 2, 3 anos eu ficar aqui e lá na frente não der certo, eu não vou voltar na mesma posição. Você não consegue voltar. Eu não vou ganhar a mesma coisa. O meu networking não vai ser mais o mesmo. As pessoas vão estar em outras posições. E, cara, esse troço tem que dar certo. E dava certo todos os meses. Então isso dava um conforto. Mas óbvio que tem um frio na barriga, tem um medo. Normal. Não tem apoio em casa, não tem apoio de amigo, não tem apoio de família. Você tem que pegar e fazer. Se ficar doente, não vai continuar recebendo, Exatamente. Né? Se der prejuízo no mês, você tem que pagar funcionário. E aí foi crescendo, cara. Foi pegando funcionário, foi pegando escritório. A empresa foi crescendo. Tudo isso com aquele primeiro dinheiro que a gente botou lá atrás, só reinvestindo. A gente pôde começar a cada vez tirar mais dinheiro da empresa pra gente poder também ter a nossa qualidade de vida e tal. Sim. E o negócio foi performando. E aí, nesse momento, foi um negócio que começou a tomar mais gestão da coisa. Então, a Luísa conseguia focar mais nos produtos importados, focar mais na parte de importação, focar na parte de trazer container. A gente já tinha deixado de fazer importação aérea para começar a trazer container, começar a trazer produtos melhores, começar a trazer produtos mais escaláveis. E eu focado, e a Luísa também conseguia. A Luísa sempre foi focada muito na parte de... ela que estruturou todo o Bling, ela que estruturou todo o nosso RP, todas as nossas coisas. E eu tava ali focado nas planilhas, focado no número, olhando pro número, que é super importante também. Olhando pra operação, melhorando o processo, entendendo como as coisas funcionam. E aí, nesse momento de virada, que foi o momento que a gente falou, cara, isso aqui é uma empresa.
E a gente tem que olhar isso aqui como uma empresa cada vez maior e olhar para a gestão. E o negócio que eu acho que você mesmo fala, não dá para você parar para organizar para depois crescer. Você tem que ir organizando conforme você tá crescendo. Organiza, É organiza. É isso, não tem como. Então, e aí é esse momento que a Luísa fazia crescer e eu tava ali ajudando a organizar, tava ajudando a organizar. E foi quando começou cada vez mais planilha de gestão financeira, você começa a entender os números, você começa a ver que não dá para você só olhar lá o relatório que você recebe no Mercado Livre, que não tem as informações que você precisa ter pelo menos outras plataformas para te ajudar a ter essa gestão do financeiro, para entender. Aí você começa a bater o que vem do relatório do financeiro com o que tá no Mercado Livre, aí não bate, você começa a entender esses números e entender quais são as principais deficiências para o cara que não entende do número, que o cara que não entende do negócio e que não e a grande realidade é que as pessoas estão preocupadas, mas não querem parar para fazer. Assim, infelizmente, existe um processo quando a gente fala de gestão, que é pro cara, ele sabe da consciência que aquilo é importante, mas a necessidade de manter o negócio sempre crescendo é tão grande que vai ficando de lado, vai ficando de lado, vai ficando de lado. E isso aconteceu com a gente também. Isso que eu ia falar, isso acontece com todo mundo, assim, isso acontece comigo, não é que aconteceu, isso acontece. Casa de ferreiro, espeto de pau. Teve um período da nossa empresa que a gente tava crescendo. Eu falei pra Luísa, eu fiquei uns 3, 4 meses sem fazer fechamento da empresa. É foda. Eu já tinha tanta experiência com os números, eu já conhecia o nosso fluxo de caixa de cabeça, a gente já tinha tanto uma experiência com as nossas vendas, que a gente só crescia e tal. E aí chegou um momento que eu comecei a ver o nosso fluxo de caixa apertando. E eu sabia todos os motivos que estava acontecendo, mas eu estava vendo que a gente precisava continuar crescendo. Era um momento que a gente tinha mudado para o galpão, a gente precisava continuar. A gente saiu naquela época da Paulista de 5 mil vendas por mês para 20 mil vendas por mês. O fluxo muda completamente. Muda, e quando você fala de importação de container, 40 dias no negócio navegando, mais o tempo do pedido, de processamento. Então, um dinheiro empatado ali, né? Um dinheiro no mar que você deixou de estar no caixa para fluxo e tá ali parado. Exato. Né? E aí, quando a gente começa a falar de número, eu acho que a principal mudança se você não tá olhando para ele o tempo todo, ele vai te trair. Ele vai ser traiçoeiro porque você acha que você sabe o seu fluxo de caixa, você acha como é que tá seu resultado, e aí muda a taxa do Mercado Livre, muda uma taxa, muda um custo de armazenamento no full, muda alguma coisa, e a sua margem vai caindo, você vai caindo. A nossa sorte é que como a gente trabalha com produtos com margem muito alta, é muito boa, né? O negócio não aperta, mas eu fico imaginando um cara que trabalha ali, ó, com 8%, 10% de margem de contribuição. Qualquer coisinha que aconteça. Qualquer coisinha, cara. Você imagina, um cara que tem margem de contribuição, um cara que vende um ticket de R$20 na Shopee. Aí sobe, muda R$2 a taxa, é 10%. Exato. Comeu a taxa de contribuição, o cara perdeu um mês. Ele não precificou, foi embora a margem do cara, e o cara, quando botar um imposto, ele tá vendendo no prejuízo. Porque às vezes ele perdeu o timing de uma semana de mudar a taxa, vai mudar de novo agora a taxa. E se vender muito, capaz de quebrar ainda. E quanto mais vende, porque se você não tem caixa para segurar esse negócio, cara, é muito complicado mesmo. Agora vamos entrar naquele assunto que você falou sobre o marketplace, a Shopee tá sendo maior que o Mercado Livre. Isso faz tempo que ela passou à frente? Cara, mudou a partir de junho pra gente. Mas vocês fizeram alguma coisa pra isso ou foi um processo natural? Cara, eu acho que foi literalmente natural. Porque assim, a gente já tem acompanhamento de gerente da Shopee há pelo menos uns bons 2 anos. Certo. E o processo que a gente trabalha, que a gente faz com ele é o mesmo. Tem as campanhas, a gente entra nas campanhas, a gente trouxe mais produtos, mas os mesmos produtos que estão na Shopee estão no Mercado Livre e tal. Então, não tem uma explicação. Não tem um porquê, assim, Não tem um porquê. O Mercado Livre, não sei, aconteceu isso com muita gente na feira agora no Mercado Livre veio falar com a gente. O Mercado Livre deu uma caída. Calma aí, o Mercado Livre não deu uma caída. Se você pega, pelo menos pra gente, tá aí, muitos dos meus mentorados. Você pega o faturamento de janeiro e começa a ver janeiro, fevereiro, março, abril, junho, o negócio cresceu de uma maneira vertiginosa para a maioria dos meus mentorados e para o meu negócio também, é o que a gente vê. Só que chegou em junho, deu uma caída. Aí todo mundo sentiu, ai meu Deus, tá caindo, que não sei o que. Cara, não dá para manter num crescimento de 15% ao mês. Senão você vai estar faturando bilhões, né? Exato, o negócio não cresce de maneira linear, assim, para sempre. E aí, nesse momento que eu acho que o Mercado Livre deu uma correção para baixo nas quantidades de vendas, a Shopee continuou. E em algum momento, essa Shopee pode fazer uma correção para baixo, o Mercado Livre voltar. Tava conversando isso com a Luísa, provavelmente agora, dia de criança, Black Friday e Natal, o Mercado Livre deve botar de novo o pé. Já tá voltando. Assim, é que cresceu muito rápido, deu uma estabilizada e agora tá voltando de uma maneira mais devagar. Só que a Shopee veio num pra mim, em junho, julho e agosto, no Mercado Livre,
foi assim, uma queda É. bem... Foi bem parecido com a gente também. Junho, julho e agosto, setembro começou a melhorar um pouco, pelo que eu tô vendo, assim. A gente já tá no dia 15, parece que a curva tá subindo de volta. Mas foi feio o negócio. Eu não sei se teve uma explicação, se é coisa do mercado, alguma coisa interna no Mercado Livre, mas enfim. Deu uma E aí boca... hoje a Shopee é o nosso maior marketplace. E assim, é maior com 50% do faturamento. Caramba. E não fica, óbvio que ninguém fica feliz em ter 50% pra quem vende na Shopee, sabe os problemas da Shopee. É isso que eu ia falar. Ninguém tá feliz em ter 50% do faturamento na Shopee. É legal e perigoso. Mas assim, ó, é 50% de um faturamento de um crescimento. Então, observa. Não é 50% do que eu tinha 10 mil de vendas antes e aquele 10 mil se distribuiu e virou 5 mil de Shopee. Não, saímos de 10 mil vendas por mês para 20 mil. E esse crescente, o Mercado Livre continuou lá. E essa crescente que teve para 20 mil, esses 5 mil novos pedidos por mês foram de Shopee. Entendi. É basicamente isso, entendeu? Então, são vendas novas que a gente não tinha. Mas, óbvio, assim, pra quem vende, tem experiência, a Shopee tem 1 milhão de problemas com canal de vendas, que a gente falou aqui, com entrega, com reclamação, com logística e tal, com a própria questão de reembolso. Então, ninguém tá feliz, mas, cara, é o caminho, né? O mercado, ele tá se pegando um pedaço ali do market share. E querendo ou não, é muito nova a Shopee, né? Sim. Se você comparar com o Mercado Livre, é muito nova. Sim. E eles chegaram muito fortes no Brasil. Eu lembro que quando a Shopee começou, eu acho que eu fui um dos primeiros também a começar a vender lá. Eu lembro que vendia super bem. Primeiro que vendia super bem. Vende super bem, né? Mas começou com muita força, frete grátis, sem taxa, não emitia nota. Era tudo assim. E tanto que hoje o galpão que eu tenho foi não construído o galpão, mas em termos de estoque, foi comprado com o dinheiro que eu vendi na Shopee. Sim, foi muito forte no começo. Depois caiu um pouquinho, porque a Shopee teve muitos problemas. Aí eu parei de vender na Shopee, eu falei, não dá mais. Tá me gerando muito prejuízo. E agora eu voltei de novo a vender na Shopee pra ver se... Porque deu uma melhorada, né? Em comparação com 1 ano atrás, a Shopee melhorou um pouco. Sim. Mas hoje ainda o meu é o Mercado Livre o mais forte. Isso teve um impacto muito grande na nossa operação, né? Porque a Shopee não tem full. E nem tem planejamento pra full. Então você imagina, uma operação que rodava 80%, 90% de full igual a gente tinha no passado. Agora tá meio a meio ou mais até. Agora eu tenho 700, 800 pedidos saindo por dia da minha operação de Shopee. Então... Você... É que o pessoal às vezes não tem essa noção. Você fazer 700 pedidos num dia é pauleira. Por isso vocês precisaram de um hub? Na verdade, não. É engraçado. A configuração que a gente tinha no Bling já era uma configuração... Eu lembro que era bem redondinha, né? Isso aí é método da Luísa também. Eu vejo ela falando... Às vezes Bling. ela explicava, eu falava, nossa, muito legal. A estrutura de todo o processo... Eu nunca consegui fazer aquilo. A estrutura de toda a entrada de pedido, entre todos os status, de relatórios, até chegar no checkout, a Luísa montou. E a gente sempre fez bem. Tá? É óbvio que um hub ajuda a trazer velocidade na hora de emitir etiqueta, na hora de ter algumas conferências, de você emitir tudo num canal só, tem algumas facilidades, mas o principal motivo que a gente teve de necessidade de ter um hub foi mais para a parte de fazer anúncio em todos os marketplaces com mais velocidade. Entendi. Porque agora a gente está chegando a gente já está há bastante tempo com 800 SKUs diferentes. Nossa, e aí, muita coisa. Todo mês a gente tira SKU e bota SKU novo, tira SKU e bota SKU novo. Então esse tempo de criar nos marketplaces tomava muito tempo. E o tempo de você atualizar a foto, de atualizar a descrição em todos eles tomava muito tempo. E a maneira como o Bling não tem uma ferramenta que seja tão interessante para poder fazer isso que fique organizado. A gente falou, cara, então foi mais por necessidade de ter um marketing estruturado na hora de ter os anúncios e pelo financeiro. Cara, assim, hoje se você pega para poder fazer o financeiro, não existe nenhuma ferramenta, tirando os hubs, que você consiga puxar um relatório no mesmo padrão de Mercado Livre. Aí, beleza, você vai buscar o Mercado Turbo. Aí, Shopee, você baixa o próprio relatório da Shopee. Magalu, você baixa o relatório da Magalu, que é uma bosta. É isso que eu ia falar, eu não consigo entender até hoje o relatório. Então, o relatório da Eu parei de vender na Magalu por causa disso. Então, o relatório do Mercado Livre, hoje, eu uso o Mercado, até agora com o Hub não, mas a gente usava o Mercado Turbo. Eu também. Cruzo as vendas do Mercado Turbo ali com o meu custo do meu produto, tenho as vendas linha a linha da venda do Mercado Livre. O Mercado Turbo veio pra salvar isso aí, né? Shopee tem um relatório maravilhoso, só que você tem que mexer em Excel. Se você não souber fazer as configurações pra tirar... Primeiro você tem que começar... Porque você tem que trazer e depois configurar, né? Primeiro você tem que começar a tirar ponto e vírgula de tudo, tem que mudar todos os pontos pra vírgula. Nossa, eu puto com isso. Porque senão o Excel não funciona. Aí você tem que botar uma série de fórmulas ali na própria planilha pra ela poder calcular as taxas, porque ele não traz as taxas. Porque ele traz a taxa...
por venda, dentro da venda, mas se você Aham. tem vários produtos dentro da venda, ele não faz esse rateio da taxa de maneira adequada, então você tem que saber mexer. Mas o relatório da Shopee é muito bom. É. O relatório da Magalu e da Amazon nem se Não fala, tem, são né? uma bosta. Então, assim, ter isso dentro de uma plataforma, e o Blink, como demorou para puxar as taxas, puxar essas informações, ele falou, cara, eu preciso então melhorar meu processo do marketing para dar mais velocidade nesses processos que a Luísa tá trazendo da China, e preciso também ter um financeiro que tenha uma visão única. Então hoje, Organizado. a gente tá num hub que eu consigo ter num relatório só, num padrão, todas as informações de todos os marketplaces puxando certo. Ajudou muito, né? Ajudou muito. Então, o meu financeiro hoje eu faço uma velocidade muito mais rápida. Legal. E vocês estão em quantos marketplaces hoje? Nos mais conhecidos, assim? Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon, Olist e só. Olist. E aí agora Legal. a gente tá entrando em AliExpress e Shein. Shein. É isso que eu ia falar. A Shein, como vocês agora são multinicho, eu vejo muitas pessoas aí ganhando um bom dinheiro na Shein, vendendo bem. Vocês já sentiram alguma coisa ou ainda não começou? A gente ainda tá no processo inicial de setup lá, mas eu conheço pouco da Shein, tá, cara? Assim, eu mas também eu não. tenho muita visão de vender moda, vender produtos mais utilidade doméstica e moda, que é o mais forte lá. Como a gente não vende moda, eu não sei se vai ter esse impacto tão forte, tá? Eu acho que o AliExpress pra gente vai ter um impacto tão bom quanto a Shopee. Que acaba sendo o mesmo público, o mesmo nicho e tal. Não tem o mesmo marketing tão pesado que tem a Shopee no Brasil, mas eu Mas acho... eles são muito fortes. São né? muito fortes. É. Então... E E estão com condições maravilhosas, eles não estão cobrando taxa, tem uma tá taxa como a baixíssima. Shopee no início, né? Exatamente. É. E aí, seu custo do produto, principalmente pra gente, que tem um ticket liberando os 20, 25, quando você bota uma taxa de R$6, você pune muito o consumidor nessa hora. Porque eu tenho que consumir, se a taxa é de 6, eu tenho que consumir no mínimo R$10 para poder cobrir a taxa, Pra cobrir os poder zerar impostos, ali, para né? poder zerar aquela taxa. Então, um produto que poderia estar sendo vendido ali, se fosse no e-commerce próprio, por, sei lá, 15, ele vai para 27. Então, para você conseguir manter a mesma margem, né? Então, fica pesado. Então, quando você tenta no marketplace com a Shopee, que entrou com taxa zero no começo, o AliExpress, isso ajuda muito. Exato. Eu parei de ver o AliExpress fazendo campanhas e tudo mais. Acho Tá que forte? Tá vindo? Eles pararam um pouquinho, né? Eles têm feito mais nichado, mas assim, é porque como a gente tem visto, pô, Xuxa na televisão com a Shopee, Marcos Mion, a Loki com o Mercado Livre, não toma aquela proporção quando você compara, né? Mas você vê, pô, a Magalu tá na Globo o tempo todo e tal, então os caras não estão no mesmo peso, não estão competindo de igual para igual. Então, você pode ver, a própria Amazon quase não tem campanha. Se você vai Não tem. É nas que a mídias Amazon vai pelo tradicionais- nome mesmo. Exato, né? a Amazon é a Amazon, mas se você gigante. vai pelas mídias tradicionais, você não vê a Amazon fazendo Nada. campanha em lugar nenhum. Nada, verdade. Inclusive um plano da minha empresa, hoje eu não vendo na Amazon, um plano da minha empresa é esse ano, pelo menos assim, 25% do faturamento ser Amazon. Então é entrar lá e vender. Vocês gostam de... O grande lance da Amazon que Amazon e Magalu, quando você começa a falar desses marketplaces, você começa a separar os homens dos meninos. Porque assim, ó, você tem que ter no mínimo um RP. Magalu você não vende se você não tiver um RP. já não vende. Ponto. Você não vende se você não tiver um CNPJ e não estiver emitindo nota fiscal. Ponto. Já é uma O que barreira. é bom, eu acho. Isso é maravilhoso. Isso que eu ia falar. Aí quando você fala de Amazon, você não vende se você não tiver nota de entrada. Se você vende um produto de marca Que aí lá, você já dá uma filtrada você dá uma enorme, filtrada. né? O cara que não tem nota fiscal daquele produto pra poder entrar, ele já não consegue entrar na buy box pra poder competir. Então assim, ó, cara, aí você já começa a falar de um nível de gestão, de um cara que sabe precificar. No mínimo, o cara sabe o que é um CNPJ, sabe emitir uma nota fiscal. Sabe que é uma nota fiscal de entrada, né? Exato. Então aí você começa a filtrar. Quando você começa a filtrar, você tá falando de uma entrega aí de produtos melhores, tanto pro cliente, na ponta, quanto pro cara que vende. A competição, Sim. você consegue praticar margens melhores e ter preços melhores. Quando a gente fala de venda, a Amazon hoje você consegue ter uma margem muito melhor. Eu tive um episódio aqui, há uns 4 episódios atrás, com a Ariadne, que fala sobre a Amazon, e ela falou sobre isso da nota fiscal de entrada, e eu falei, nossa, eu não sabia disso, e realmente eles pedem... Se for um produto de marca, eles vão te pedir, porque pra você entrar na Buy-Box, ele vai te pedir a marca, a nota fiscal daquele produto, pra comprovar que você não tá vendendo um produto falsificado ou qualquer outra coisa e tal. E aí é de marca, qualquer marca ou uma marca, tipo, conhecidinha? Cara, assim? produto que tem com Buy Box. Se tiver aquele Buy Box, produto Buy Box. Então já é, praticamente todos, né, que estão na Amazon é basicamente isso, né? Caramba, legal. E planos para a empresa nesse momento? Vocês têm planos de continuar somente com importação? E eu acho que eu não perguntei, mas hoje qual que é o percentual de produtos nacionais importados? Ó, se a gente falar é que são 2 métricas que eu uso, tá? A primeira métrica é em faturamento. Então, hoje, em faturamento, 70% é de produto importado. Legal. Difícil pra caramba. Faturamento. Mas de lucro, 90% é de importado.
Pra você ver o quanto que a margem do importado é... Pesa. Então, o que a gente usa hoje, o nacional? Eu uso hoje o nacional para poder fazer fluxo de caixa. E para testar produto novo. Então, como é que a gente faz? E o produto nacional tá comigo, tá? A Luísa toca de importação e fornecedores nacionais estão comigo. Ah, tá. Então, a gente vai naquelas marcas que tem produtos que são possíveis de eu importar. Você só vai comprar nacional se você... Já planejando trazer aquele produto lá na frente. É mais um teste. É um teste. Só que nesse meio tempo, eu escolho bons produtos, já tô testando, vou ganhando relacionamento, vou fazendo um volume de venda legal e começo a ganhar prazo. Então hoje tem fornecedores que a gente tem 120, 180 dias para pagar e com um volume legal. Tô falando aí de rodando 180, 200 mil, 300 mil por mês nesse fornecedor. Com empréstimo, com prazo do cara. E aí, cara, quando você pega... Porque esse cara paga a sua importação, né? Exatamente, essa é a conta. Então, quando eu boto 180 dias, eu pego esse produto, vendo em 60, eu tenho 120 dias de diferença entre pagar ele e chegar à importação. E eu consigo fazer 2 ciclos. Então, você imagina, 180 dias. Chegou o produto no meu galpão, em 60 dias eu vendi, já tá 45, já vendi. Com 60 eu recebi esse dinheiro. Certo. Ainda faltam 120 dias para poder pagar esse fornecedor, tá? O caminho entre 120 e o pagamento é o tempo de pagar a China. O produto chega com 40 dias ali. Eu já começando a vender os produtos da China e já uso o lucro desse para poder pagar o fornecedor. Óbvio que não existe nenhum desenho na operação mas a lógica, para poder fazer isso, mas é como o fluxo funciona. Às vezes nem sempre o importado, até porque o lucro do importado não é tão grande, mas o nacional não é tão grande, mas esse fluxo já acontece de uma maneira natural para a gente, para poder ajudar no fluxo de importação, da importação. Mas isso é interessante. E eu vejo isso porque hoje eu fiz esse mês, se eu não me engano, eu fiz uma compra com um fornecedor que deu papo de 300 mil reais, uma compra grande lá. E esse fornecedor me parcelou em 6 vezes. E aí esse produto que eu comprei, dentro desse mix de produtos, tem uns 4, 5 lá que eu penso em importar. Sim. E aí eu já tô pensando nessa lógica que você falou. Eu comprei, na verdade eu já trabalho com esse produto, sei que vende, comprei uma quantidade grande, em 6 vezes. Chegando esse produto, provavelmente eu vou atrás da importação, vou importar esse produto, vai chegar, ainda vou estar pagando. Sim. Então esse fluxo é muito importante. Esse processo. E assim, o grande lance é escolher produto que você possa importar lá na frente. O que é produto que você possa importar lá na frente? A gente não tem, apesar de a gente trazer container, eu não quero trazer uma cadeira desse tamanho. Por que eu não quero? Porque isso aqui é um trambolho para vender, tanto para vender, porque eu preciso de uma logística própria, eu preciso de muito espaço no meu galpão, mas, por exemplo, mas cara, isso aqui, ó. Isso é show de bola. Isso aqui é maravilhoso para vender. Exato. Por quê? Esse é um produto pequeno, é silicone, não tem marca, não faz muita diferença. É um produto que não quebra, não tem devolução. Então, então eu posso comprar esse produto aqui de uma marca nacional, ele é fácil de importar e depois a gente já vem trazendo ele e eu posso trazer ele em pequenas quantidades na aérea. Sim. E aí eu já começo a testar para poder trazer ele em volume. Aí você fala, mas aí você trouxe 100 mil unidades disso aqui e começou a importar. Você para de comprar do fornecedor nacional? Não. Não. Ele vai competir, eu vou ter os dois. Eu vou ter no meu site, eu vou ter do fornecedor nacional, eu vou ter, mas esse aqui tem a margem melhor. Tudo bem, mas esse também tá vendendo. Mas você compensa ali, Eu compenso. E esse aqui tá me dando fluxo de caixa, esse aqui tá me dando prazo, esse aqui tá me dando outras coisas. Exato. E esse ponto que você chegou é muito importante e o pessoal não consegue entender. Não, vou importar e vou cagar pro... Cara, é burrice, porque o cara te dá o dinheiro. Ele te dá o dinheiro. Beleza, dá 8% de margem. Tudo bem, é isso. Beleza, é isso. Vamos pegar o dinheiro desse cara, vamos vender com 8% de margem, porque é o normal do mercado. Sim. Se você vê, é o normal do mercado. Hoje a minha empresa de produtos nacionais, eu consigo, assim, com um produto muito bom que eu consigo vender 12, 13, 14%. É isso. Sabe que eu falo assim, esse produto é legal. E talvez nem entre na curva A, ele vai estar ali na curva B. Exato, não é aquele produto que estoura de 100 vendas por dia, não. Nem ferrando, exatamente. E aí eu agora que tô vendo a importação, tô vendo que eu consigo produtos, assim, desses produtos que eu vendo, que são produtos de curva A, 40%, Sim. 35%, e provavelmente nem foi o melhor que eu já consegui. Sim. Só que, tipo, essa diferença que esse mesmo produto que eu tô importando tá me deixando 8%, pra chegar em 35%, já meu olho falou assim, quê? 35%? E é 35% vou ficar bilionário. Com curva A. É 35% Exato. Vendendo 50, 100 unidades todo dia. Exato. Pra você ter uma noção, esse produto em específico, eu pago aqui no Brasil, eu vendo em kit, né? Eu pago aqui, eu comecei pagando no Brasil R$1,90, R$1,90. Eu vendo o kit com 20, 50 e tal. Aí depois de comprar muito, eu consegui um fornecedor, tal, comprando em grandíssima quantidade, eu consegui por R$1,50. Então provavelmente no Brasil o meu preço de compra é o melhor. Fui ver esse produto na China,
por 90 centavos. Aí eu falei, mano... É isso. E tipo, o que eu vou... Acho que a importação deu 150 mil reais, alguma coisa assim. Eu falei, é o que eu gasto Exato, fornecedor nacional. eu gasto 3 vezes mais É com esse isso. cara. Falei, eu vou fazer a compra com ele, vou E comprar aí aqui. agora você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar o Finimp, você vai pegar um Finimp, que é um financiamento para importação. Aham. Você vai ter um prazo de 300 dias para pagar, com uma taxa liberando 8% ao ano, 9% ao ano, que é muito melhor do que todas as outras taxas. Vou querer saber mais. E aí você pega o Finimp, você tem 300 dias para pagar, o Finimp ele faz o financiamento da importação. Então, você pagou $10.000 na importação, os $10.000 da importação ele vai financiar. Ele não vai financiar o transporte marítimo, nem aéreo, nem o imposto. Então, você precisa ter dinheiro para pagar o transporte e o imposto. Certo. Mas o dinheiro do produto, eles financiam em 300 dias. Em qualquer banco. Banco do Brasil, Santander. E essa é a importância de você ter relacionamento com os bancos grandes. Então, hoje... Ponto importante. Nossa, Banco Inter é legal, Nubank é legal. Mano, assim, ó, você quer montar uma empresa, não pode ter... Tem que ser em bancão. Não é banco de adolescente, que é Nubank, esse é banco de adolescente. Cara, você tem que ter banco que você vai criar relacionamento, que você vai ter tempo, que você vai ter uma pessoa pra chegar lá, pra você ligar, pra você poder falar. Porque é essa pessoa que vai te oferecer ali uma poupança, vai te oferecer um produto bosta do banco, mas ele também vai virar e falar assim, cara, eu consigo descer a taxa do Finimp aqui de 10 para 8 pra você. Exato. Então isso, e o Finimp é muito bom. Esse ano ano passado a gente começou a pegar Finimp e a gente triplicou o volume das nossas operações lá, justamente através do financiamento de Finimp. Que legal. E eu nunca tinha feito nenhum tipo de empréstimo, de nada do tipo. O primeiro que eu fiz foi o Pronamp. Que não é barato, mas comparado com o Finimp é o dobro, é o triplo. Então, exato. E mesmo porque a Selic tá super alta e tal, então ele é... A base dele é a Selic, se eu não me engano. Você vai pagar então, 23% ao ano, exato. mais ou menos. Mas eu fiz, me ajudou bastante. Acho que eu peguei 150 mil reais, demorei, acho que 9 meses para pagar a primeira, enfim. Acho que eu paguei a primeira agora esse mês. Me ajudou bastante no fluxo de caixa e tudo mais. E aí, como eu tô querendo importar, eu fui atrás de empréstimos para importação e caí nesse daí. E eu não tinha, até 2 anos atrás, eu trabalhava com banco original. Sim. Que beleza, me ajudou e tal, mas era aquilo, só pra ter um banco pra receber e pagar. Era isso. Aí eu falei, não, pô... Você precisa baixar um extrato do banco direito em um modelo FX, se botar no Excel, você não consegue. Uma merda. Aí eu falei, não, preciso mudar isso daqui. Aí comecei a ter... Porque meu pai já tem loja física, então eu falei com meu pai indicou que já era Itaú e tudo mais, enfim. E aí eu consegui muita coisa pelo Itaú e tem me ajudado bastante. Isso que você falou é uma coisa que tem acontecido muito. Muitas pessoas estão indicando bancos digitais e tudo mais, e não faz sentido pra quem é empresário, porque você fica na mão dos caras, não tem aquele produto que possa te ajudar, tudo bem, o cara vai te oferecer uma poupança bosta, mas enfim, aí você consegue outras coisas dele. Muito show. E assim, quando a gente fala de empréstimo, cara, igual você falou, ó, cara, você tem que ter um planejamento pra pegar um empréstimo. Não adianta falar assim, muitas vezes a pessoa fala, cara, eu tô querendo pegar 50 mil aqui e tal pra pegar um empréstimo pra empresa rodar, mas beleza, o que você vai fazer com esse dinheiro? 50 mil. Qual é a taxa de juros que você vai pegar? Você vai pegar uma taxa de 25% ao ano lá no Pronamp, por exemplo. Quando botar todas as taxas, imposto de renda que você tem que pagar lá e tal. Beleza. Em qual produto você vai alocar? Você vai usar isso para pagar suas despesas do dia a dia? Cara, se você botar para pagar suas despesas do dia a dia, provavelmente você vai quebrar. Significa que você já não está dando lucro. Não é um problema de fluxo de caixa. Aí já é um problema de enxergar o número para ver se você está dando lucro. Seus números estão errados, porque se você não está dando lucro, não tem empréstimo que vai resolver o seu problema. Porque você não tem problema é diferente de fluxo de caixa. Pô, tem um monte de importação vindo, aí eu preciso acertar aqui para poder pagar. Então, quando as pessoas te perguntam, vou pegar um empréstimo. Legal. Qual é a taxa desse empréstimo? A maioria das pessoas não sabe nem responder. Eu não sei quantos % ao mês. Beleza, ao mês. Quantos dá um ano? Dá tantos %. Em qual produto você vai alocar esse empréstimo? Eu vou botar, vou comprar 1000 copos desse fornecedor aqui. Qual é a margem que você tem? Qual é a margem que você tem nesse produto? Eu tenho uma margem de 10%. Já não bateu as contas, já não fechou. Quanto tempo você demora para poder vender esse produto para poder pagar o empréstimo? Porque você pode ter 9 meses ali de carência, né? Para você poder pagar. 9 meses de carência. Mas talvez esse estoque é muito grande, eu não sei, talvez leve um ano para vender. Não, a conta não fecha. Não fechou. Então, assim, o empréstimo é igual cartão de crédito. Ele pode ser o seu maior aliado se você souber como usar. Agora, se você não souber como usar, se você ainda não tem os números, vilão, né? se você não tem um número claro, só vai dinheiro pro ralo. Por quê? Porque aí você vai botar uns juros dentro. Porque não é só os 50 mil que você tem que pagar. E aí você vai começar a botar uns juros altos que todo mês vai corroer a sua margem. Exatamente. Isso é importante. O empréstimo ele pode servir muito para alavancar a sua empresa, mas pode quebrar também, Sim, né? Exatamente. Cara, acho que é isso.
Ficou alguma coisa aí, Gabriel, pra você falar? Não, acho Curtiu? que curti bastante. Legal, que bom. Bom, então fica as suas considerações finais aí, pode falar pra sua audiência, pode mandar um tchau aí pra audiência, fica à Bom, vontade. primeiro, novamente agradecer Imagina. ao Augusto, foi um papo muito legal, minha primeira experiência aí. Acho que foi tranquilo, assim, não, Porra, não gaguejei, demais. foi um papo, Imagina. contei aqui um pouco da história. Quero, como o Augusto sabe, eu apareço muito lá no Instagram da Luísa, e a necessidade de criar, acabou não falando, a necessidade de criar o meu foi porque as pessoas iam no Instagram da Luísa perguntar, e a Luísa falava, toma aqui, responde, as pessoas estão, esse quer falar com você. E a Luísa sabe a resposta, não, mas esse quer falar com você. Sim, E aí eu criei o meu, que é gabrielalves.icom. Então, vai estar na descrição. vai estar na descrição. E o meu objetivo, ainda tô fazendo de uma maneira sem muita pressão. Tô ali, Tomando multa no trânsito. tomando muito no trânsito. Meu caminho de influencer foi quase um presságio pra parar. Eu tô aqui, de repente, vamos continuar, vamos seguir. Mas vou fazendo sem muita pressão, vou fazendo os stories ali, mas já tem uma abertura muito grande com as pessoas que mandam mensagem, eu vou respondendo, então já tem um público ali dos alunos da Luísa, tem gente que vai vir, público seu, vai vir, e eu já vou respondendo. Então, como tem pouca gente ainda, tem ali poucos seguidores, tem muito tempo pra dar muita atenção pra todo mundo, que é natural, você vai crescer, você vai ter Sim, 100 fica mil, mais 200 mil complicado. seguidores, você não tem mais tempo pra responder todo mundo, mas eu tô muito nisso, e agora o meu objetivo é fazer conteúdos voltado pra gestão de marketplace, tá? E principalmente voltado para a parte financeira. Quando a gente fala de financeiro, é aquele assunto chato, e o meu objetivo é tentar traduzir isso. E é o maior desafio, quando eu pego o Instagram para falar, é falar, cara, como que eu vou fazer esse conteúdo sem ser chato? Porque Sem a pessoa não dormir no meio porque o brasileiro não quer saber de número, o brasileiro não quer saber de gestão, o cara não quer saber, então eu sei que tem aqueles caras que vão estar ali focados, mas o meu objetivo é esse, tentar levar de alguma maneira um conteúdo que é importante de uma maneira mais simples, e que o cara fala, cara, beleza, isso aqui é prático no meu dia a dia, eu consigo aplicar isso aqui no meu dia a dia. Não é uma teoria que o cara fala, beleza, eu sei que isso é importante, eu não vou conseguir aplicar pra nada. Bom, é isso. Muito obrigado e Cara, sempre... obrigado você. Faz tempo que a gente tá tentando combinar isso, mas assim, a agenda é complicada, a gente precisa desse tempo. Curti muito ter você aqui. E pessoal, obrigado por vocês estarem assistindo. Esse, se eu não me engano, vai ser o 21º, 22º episódio. Então, eu costumo dizer que se você assistir esses 20 e poucos episódios que estão aqui, vale muito mais que um curso, porque só de você saber da história de pessoas como o Gabriel e de como ele chegou até aqui e quais são os planos dele para passar desse momento, eu acho que vale muito mais que curso. É quase uma mentoria isso daqui, 20 e poucos episódios de pessoas que já chegaram talvez aonde você quer chegar, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, deixa o like aí, comenta. Comenta também quem você quer que eu chamo aqui, me chama lá no Instagram. Segue o Gabriel e é isso, tá bom? Obrigado por terem assistido até aqui e até um próximo episódio. Valeu!